Eu tinha comentado com o Rubinho sobre isso que Deus tinha colocado no meu coração. E a princípio eu ia deixar para depois, ia deixar a reunião prosseguir mais um pouco antes de abordar o assunto. Mas o Senhor continuou falando no meu coração que era para agora. Aí até vim aqui, falei que o Rubinho inverteu. E a maneira como a reunião começou hoje mostra para nós as nossas necessidades, o nosso clamor, o desejo de Deus, o que Ele quer fazer. E a gente sensível ao Senhor pode perceber isso e entender o que Deus quer da sua igreja. Esse derramar profundo do Espírito Santo que a gente cantou, que a gente pediu a Deus agora, ele precisa ser algo que sai dos nossos lábios, não simplesmente como palavras, mas como um clamor. Como quem pede isso, consciente da necessidade do momento. Nós precisamos ter a nossa vida diante de Deus que reflita a realidade da nossa situação espiritual no mundo que a gente vive. Não pode ser algo teórico. Por isso que a gente precisa ir a Deus para viver de fato e não simplesmente ter algumas práticas que nos deixam meio de acordo com um certo padrão. Precisamos de uma realidade na nossa vida. E para que esse derramar do Espírito Santo nos atinja, o que Deus falou ao meu coração é que nós precisamos aprender a lidar, cada um de nós, em nossas vidas, com o pecado. Precisamos aprender a lidar com isso. Não podemos viver uma vida com Deus sem aprender a lidar com o pecado nosso, que nós cometemos e que nós temos dentro de nós. Amém? Quem concorda comigo? Que um cristão, um discípulo de Jesus, precisa aprender a lidar com o seu pecado. É preciso uma consciência de que o pecado está dentro de cada um de nós, como um princípio ativo. E a expressão desse pecado ofende a Deus. E nós precisamos aprender a lidar com isso de acordo com a realidade da vida de um discípulo. O que aconteceu com as nossas vidas quando nós nos unimos a Cristo? Quando nós confessamos a Ele como Senhor das nossas vidas e nos unimos a Ele por intermédio do batismo, uma realidade espiritual aconteceu. E ela tem tudo a ver com essa questão do pecado. Os dois textos que, na verdade, Deus abriu porta assim, para essa palavra, que é o que está no meu coração, e depois eu oro para que o Espírito Santo nos direcione, é o que está lá em Romanos, capítulo 6, verso 23. Acredito que todos nós pensamos esse texto de memória. Antes de abrir lá, quem conhece esse texto de memória? Levante a mão. Sem falar. Romanos 6, 23. Só levanta a mão quem conhece de memória esse texto. Agora, nós vamos ler o texto. Aí talvez mais pessoas vão se lembrar dele e podem levantar a mão também. Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Agora todo mundo lembrou. Às vezes só pelo endereço fica difícil.
o salário do pecado é a morte. O que significa isso? Que o pagamento que todos os pecadores recebem é morte. Não é isso? Morte. Isso não é brincadeira, isso não é qualquer coisa. Isso é sério. Significa que pecado produz o quê? Morte. Como pagamento. Você recebe morte por causa do pecado. Mas existe um dom gratuito. De quem? De Deus. Que é o quê? Vida eterna em Cristo Jesus. São coisas opostas. Amém? Morte e vida eterna em Cristo. Nós falamos aqui, o Henrique começou a academia. Ele começou falando da questão do reino. O que o reino produz quando o reino vem nas nossas vidas? Qual que é a promessa do Senhor e o fruto do reino? Vida eterna em Cristo Jesus. Se essa é a proposta, o que é que nós devemos esperar de estar em Cristo? Vida eterna. Amados, vida eterna. Quando essa expressão soava dos lábios daqueles primeiros irmãos perseguidos lá no primeiro século da igreja, que se entregava às arenas dos leões, às espadas, a maioria das situações, eles eram colocados diante da necessidade de negar Jesus para viver. Agora olha só a situação. Se eu mantenho a confissão interior de Jesus no meu coração, a confissão, a fé, o que eu tenho que a palavra me promete? Vida eterna. Agora, se eu nego isso, eu tenho morte eterna. Agora, isso diante de uma espada enfiada do meu lado, demonstra o quê? Se eu realmente creio nisso. Se eu realmente creio que se eu morrer, se aquela espada atravessar, eu atravesso a morte para a vida. Ou se eu não creio, se aquilo para mim é só uma ideia, e aí eu falo, não, peraí, vamos negociar. Aqui está, nesse pequeno versículo, a realidade do Evangelho. E infelizmente, hoje, sem a necessidade de uma espada do nosso lado, nós negociamos. Diante da proposta do mundo, diante do estilo de vida proposto pela TV, pela sociedade, nós negamos sem negociar. Às vezes. E trocamos vida eterna por morte. O que é pecado? A gente pode pensar o seguinte: pecado, né, é um princípio ativo dentro de todas as pessoas que leva cada uma delas a fazer algo, ou a pensar algo, ou a falar algo, ou a ver algo que ofende a Deus. Esse princípio ativo é uma força que produz as ofensas. E que por isso a ira de Deus pesa sobre todos. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a iniquidade e injustiça dos homens. Não é isso? Toda. A ira de Deus pesa. Agora, o que é pecado? Como que o pecado ele pode ser entendido quando ele se expressa? Quando esse princípio ativo faz você pensar algo, ver algo, falar algo ou fazer algo que ofende a Deus.
Aqui nós poderíamos fazer uma lista com palavrinhas escritas numa letrinha bem miúda, colocando uma em cada linha, um pecado em cada linha. A gente começaria a escrever assim, imagina que um rolo, que nem de papel higiênico, que pecado tem que ficar nesse tipo de papel, né? Você escreve um por um assim, e você ia dar a volta quantas vezes na terra você quiser, e não ia acabar a lista. Mas a gente pode fazer aqui um exercício e pensar e refletir sobre os pecados que cometemos. Alguém me fala um. Mentir é um pecado. Amém? Pois o salário do pecado é morte. Qual o pagamento de quem mente? Morte. Alguém me fala mais um pecado? Ira. Ira é pecado? Esse é o mais difícil que ela podia ter falado. Vamos pensar nesse negócio. Porque olha só, a ira de Deus se manifesta. Ira é pecado? O que é a ira? É uma indignação, uma reação de indignação com algo. A ira de Deus, ela é movida pela sua santidade. Quando o pecado ofende a santidade, a ira se manifesta. Então a ira de Deus, ela é movida pela sua santidade. Essa ira não é pecado. Ela é justa. Porque aí vem o justo juízo de Deus sobre os homens. Agora, a nossa ira também é uma reação, uma indignação contra algo. Normalmente, a nossa indignação é fruto de algo que atinge a nossa imagem. É fruto de algo que nos contraria, que vai contra a nossa vontade, que nos desagrada. E aí nós nos iramos. Ela é fruto do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa rebeldia. O tripé que sustenta o pecado. Assim a ira é pecado. Mas, fechando o parênteses de falar de ira, mais um pecado. Roubar. Quem falou? Roubar. Né? E aí, quando a gente fala de roubar, a gente pode estar falando de pirataria na internet, onde você rouba direitos autorais. Podemos falar sobre você não dar os dízimos, que é roubar, segundo a palavra. Podemos falar muita coisa sobre roubar. E o salário do pecado é morte. Outro pecado? Infidelidade. Outro pecado? Desobediência. Soberbo. Agora vamos às coisas mais práticas. Entre marido e mulher, no dia a dia, quem me fala um pecado? Insubmissão. Uma mulher que não se submete ao seu marido, isso é pecado? É. Explícito pela palavra de Deus. E o salário do pecado é a morte. Mas e se o marido não for cristão? E se o marido? E se o marido? Jesus se sujeitou até a Pilatos, romano, ímpio, corrupto, e ficou sob um julgamento errado, e por causa disso nós somos salvos. Alguém me fala outro pecado? Se o marido não amar a esposa como Cristo amou a igreja. Se o marido não amar a esposa como Cristo não amou a igreja. Isso é pecado? É pecado. Por quê? Porque se Deus estabelece a vontade dele qual é, e eu rejeito, negligencio, é pecado. E o salário do pecado é a morte. Então aqui nós estamos chegando em situações que onde nós podemos olhar para as nossas vidas
e ver se o fruto que está nas nossas vidas é morte ou vida. Quando eu falo de vida aqui, é no nosso dia a dia, tá? Uma mulher insubmissa ao marido. E o marido que não ama a sua esposa, estamos falando de morte. O que mais? Ainda vamos permanecer na questão do casal. O que mais? Alguém me dá uma... A gente falou aqui de ira, não é? Marido irado com a esposa, esposa irada com o marido. É pecado? É pecado. Precisamos aprender a lidar com o pecado? Precisamos aprender a lidar. Deus tem para nós a solução para isso? Tem, mas precisamos aprender a lidar. Quem me fala mais um? Não tratar a esposa com consideração. Não tratar a esposa com consideração, ou seja, desconsiderá-la, não dar a ela o respeito, não tratá-la como o vaso mais frágil, não cuidar dela, não suprir as suas necessidades. Isso é pecado? Existe isso na minha, na sua, na nossa vida? E o pagamento que quem faz assim, ou quem não faz, né, que deixa de fazer o amor, que deixa de praticar, qual que é? Morte. O salário do pecado é a morte. Alguém me fala mais um? Ainda nessa área. Adultério. Falta de perdão, ou seja, não perdoar. Olha que sério que é isso. Porque além de ser pecado, você reter o perdão, você se recusar a perdoar. Por quê? Porque isso vem do seu orgulho. O que sustenta essa atitude é o orgulho. Só que não perdoar também tem uma consequência a mais. Porque nós somos perdoados assim como nós perdoamos. Aí, se eu cometi algum outro pecado, qualquer, alguém vem e peca contra mim, e eu não perdoo, o que acontece com esse pecado que eu cometi? Também não é perdoado. Quem disse isso? De que boca saiu essa frase? Vamos lá, mais um pouquinho. Vamos aprender a lidar com o pecado. Na verdade, nós estamos lidando ainda. Nós estamos só colocando o paciente na mesa de cirurgia, tá? Para o diagnóstico, vamos dizer, é essa situação. Depois vamos aprender a lidar com isso. Vamos indo no marido e mulher aí, na questão do casal. Adultério. É pecado? É pecado. E olha só, Jesus diz o seguinte, que se um homem olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já cometeu adultério com ela. Isso é pecado? É pecado. E o que produz isso? Morte. O que mais que é pecado no relacionamento de casal? Indiferença. Como que a indiferença se manifesta no relacionamento? Ricardo, quando você não considera aquilo que é importante para outra pessoa. Isso é indiferença. Amém. Você não considera aquilo que é importante, aquilo que às vezes para você pode não ser importante, mas para outra pessoa é importante. Quando Amém. Você não considera isso, para mim isso daí é uma indiferença. Exatamente. Todo mundo ouviu o que o Niva falou? Amém? E o pagamento que quem age dessa maneira recebe é morte. Vamos resumir da seguinte maneira: se entre o marido e a mulher não há a vida de Jesus no marido e a vida de Jesus na esposa sendo praticada no dia a dia do lar, qualquer coisa que foge dessa harmonia, dessa presença santa do Senhor, é
Pecado. Por quê? Porque a lista, ela é infinita, e é só eu tirar a presença de Jesus de todos nós, o que sobra é só pecado. O que fazemos, o que deixamos de fazer, o tempo que jogamos fora, o tempo que aplicamos errado, tudo isso dentro da família, o tempo que desperdiçamos, a ausência da palavra de Deus no lar, a falta de oração, o descuidado com os filhos. Agora aqui vamos entrar na questão dos filhos. Tudo isso que é pecado, amados. Vamos entrar na questão dos filhos. Entre pais e filhos agora. Desonrar pai e mãe. Alguém já tinha falado isso também, eu não me lembro quem foi, eu pedi só para esperar. Mas é o primeiro aí. Desonrar pai e mãe. Quando um filho desonra o seu pai, desonra a sua mãe, ou não dá a devida honra, desonrar dá a impressão que fez um negócio todo. Mas só o fato de não dar a devida honra ao pai e à mãe é pecado. E este está lá entre os 10 mandamentos de Deus. E olha só, filhos e filhas, a palavra de Deus diz o seguinte: honra ao teu pai e à tua mãe, para que tudo te vá bem. Para que tudo te vá bem. E os teus dias se prolonguem sobre a terra. Mas olha, se as coisas não estão indo bem para você, observa isso na sua vida. Verifica como está a sua relação com seus pais. Você tem dado a eles devida honra, o devido respeito? Tem considerado as palavras que eles falam? Tem obedecido? Por quê? O pagamento de quem não honra pai e mãe é morte. E que mais? Quanto aos pais, quando o pai provoca ira aos filhos, ou seja, nas suas atitudes, o que acontece? Deixa o filho irado, provoca eles a ira. Falta de coerência nas ordens, ou não dar as ordens que precisa. A coisa vai indo, a hora que estoura, você vai lá, eu falei, tal. Mas na hora que você viu a coisa indo, você pôs ordem. Negligência. Porque aí o que acontece? Você está lá vendo seu filho, você sabe que as coisas estão erradas. Tá lá, eu sei onde isso vai dar, deixa aí. É pecado? Deixar o filho caminhar para pecar? É pecado. E poderíamos continuar aqui, amados, indo com essa lista muito longe. Podíamos entrar nos nossos relacionamentos de igreja, nas coisas que falamos quando estamos junto com os irmãos. Podíamos entrar na nossa intimidade. Podíamos levar isso para o nosso trabalho. E podíamos passar aqui um tempão refletindo sobre o pecado. Mas o fato, amados, é o seguinte: todas essas coisas e muitas outras que não agradam a Deus são pecado. E elas têm um pagamento estabelecido por Deus. Qual é? Morte. A ira de Deus se manifesta dos céus sobre a iniquidade e injustiça dos homens. O pagamento é a morte. E nós precisamos entender isso. Porque se eu não entender isso, eu vou pensar que as minhas atitudes erradas com a minha esposa, que as coisas que eu faço, elas não têm tanto problema, desde que a minha vida não entorte. De repente, se tudo vai bem, vamos dizer assim, a minha casa está ali, eu tenho filho, esposa, tudo bonitinho ali assim, e as coisas estão indo bem, a situação financeira está ajustada, as coisas estão aparentemente em ordem. Os pecados que eu cometo, eles possam ficar para lá, porque as coisas estão bem. Infelizmente, muitas pessoas pensam assim, e não lidam com os seus pecados. Mas o pagamento é morte. E aí, amados, entra Jesus na história. Mateus 1, verso 20.
E depois de ter pensado nisso, lá no verso 20, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Salvando dos pecados, concede vida eterna. Amém? Ligar com Romanos 6:23. Ele salvará. Salvação tem a ver com acabar com os pecados, amados. Eu ter uma vida nesse mundo repleta de pecados, esses que nós falamos e muitos outros, esperando que no último dia eu vá ser salvo, é incoerência. Não funciona. Porque nem todo que diz Senhor, Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Muitos naquele dia dirão: Senhor, eu participei de todas as reuniões. Senhor, eu participei por tantos anos, minha família é cristã de 1500 gerações. Senhor isso, Senhor aquilo, eu expulsei demônio, eu fiz milagre, eu ressuscitei morto. O que mais? Apartai-vos de mim, todos os que praticais iniquidade. Então, amados, salvação tem a ver com isso. Salvação tem a ver com os pecados na minha vida. E eu preciso aprender a lidar com isso. Amém? Agora vamos começar a cirurgia. O cadáver está sobre a mesa, morto em seus delitos e pecados. E nós vamos abrir lá em Isaías 53. A obra de Jesus, a salvação de Cristo Jesus para nós, que nos concede vida eterna, ela tem, vamos chamar assim, dois aspectos. Um, que diz respeito àquilo que Ele fez e conquistou para todas as pessoas, e não tem mais nada a ser acrescentado, está pronto, está consumado. Ele lidou com o pecado, com a ira de Deus, o que Ele fez que resolveu o problema. A obra de Jesus Cristo para o perdão dos nossos pecados, para nos redimir. A obra que Ele fez por nós. E aqui Isaías 53, o capítulo todo, traz um relato do que aconteceu após a morte de Jesus na cruz. Havia ali muitas pessoas contemplando aquela carnificina, romanos, judeus, gentios, os discípulos, mas nenhum deles viu o que está escrito aqui, porque o que está escrito aqui aconteceu nas regiões espirituais, nas regiões celestiais. Todos que estavam olhando ali viram um judeu inocente sendo morto. Depois de morto, retiraram ele dali, embrulharam uns panos de linho e colocaram um túmulo na pedra. Isso foi o que eles viram. Agora,
o que aconteceu no mundo espiritual está escrito aqui. E Isaías, 700 anos antes de Cristo, viu com os olhos espirituais. E nós vamos nos concentrar aqui num pequeno trecho. Verso 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, e por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Quando existe a vontade de Deus estabelecida sobre um assunto, e eu não faço aquilo, eu ignoro aquilo, ou eu faço diferente, isso é uma transgressão. Ou seja, o básico, se a palavra de Deus diz, não mintais, e eu minto, isso é uma transgressão. E aí a gente pode dizer o seguinte, que quando o pecado de dentro, o princípio ativo, se expressa, ele se expressa por meio de uma transgressão. Porque ele quebra a vontade de Deus. É por isso que Jesus disse o seguinte, nem todo entrará no reino, mas aquele que faz a vontade. Porque a quebra da vontade é o pecado. E fazer a vontade é o contrário. Amém? Jesus foi transpassado naquela cruz por causa dos nossos pecados. Por causa desse tipo de comportamento que nós acabamos de falar aqui antes. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Lembra de todas as situações que falamos aqui. Ele foi esmagado por causa disso. E agora aqui vem uma coisa muito importante, irmãos. Quando o pecado acontece em nossa vida, em nossas famílias, e aí eu digo o pecado nesses termos que nós acabamos de colocar aqui, ele gera algumas coisas desequilibradas ao redor. O cheiro da morte começa a surgir. Aí o que acontece? O casal fica mal um com o outro. Começa a ver aquele incômodo com a presença do outro. Começa a cair a harmonia que foi construída quando o reino de Deus chegou. As paredes do nosso relacionamento começam a desmoronar. O coração fica ferido. A família fica desordenada. Muitas vezes o que acontece também, pegando outros aspectos, a vida financeira entra em confusão, em colapso, problemas financeiros. Os filhos começam a se desviar. E nós olhamos para essas situações todas e sabe o que nós buscamos, amados? Sabe o que nós buscamos? Consertar essas coisas. Ou nos livrar das consequências. Nos livrar das consequências. Surge lá o conflito no casal. Pá, estourou. Aí o que tem que fazer? Funcionar de novo. Entro numa situação toda bagunçada e quero simplesmente arrumar a bagunça. Não é assim que funciona. O que vai nos trazer paz não é lidar com as consequências que o pecado trouxe na sua vida. O que vai trazer paz não é lidar com o resultado
final do que aconteceu. O que vai trazer paz é lidar com o pecado. É acabar com o pecado. É tratar com o pecado. Porque o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Porque eu quero que Jesus entre e acerte a vida da minha esposa. Eu quero que Jesus entre na situação e acerte a vida do meu marido. Eu quero que Jesus entre e conserte as coisas. Eu quero que Jesus entre e ponha a casa em ordem. Eu quero que Jesus entre e ponha a minha vida financeira em ordem. Põe minha vida profissional em ordem. Põe meu relacionamento com os meus filhos, com meus irmãos, com a igreja, com a sociedade, tudo em ordem. Mas, sabe quando isso entra em ordem? Quando o pecado é atingido. Se eu não permitir que a obra da cruz atinja o meu pecado, esquece, irmãos. Porque ele vai continuar destruindo tudo. É você tentar colar um negócio que não dá liga. É você tentar juntar dois ímãs com a mesma polaridade. É você colocar remendo novo em pano velho, vinho novo em odre velho. Não funciona. Nós precisamos deixar que a obra de Jesus atinja os nossos corações e nos livre dos pecados. Porque toda desordem é provocada pelos pecados. Os conflitos de marido, mulher, de pai, de mãe, de filho, de avô, de avó, de patrão, de empregado, de irmão. Toda essa desordem vem do pecado. A palavra pecado, no texto grego, é amartia, que significa desvio. Perde o rumo. Se a nossa casa perdeu o rumo, qual que é o nome disso? Pecado. Então precisamos olhar para o que aconteceu na cruz e trazer para a realidade das nossas vidas. Como é que Jesus conserta um casamento? Como é que Jesus conserta uma vida? Uma pessoa. Primeiro, vou pensar assim, uma pessoa. Quando é que Jesus começa a consertar a minha vida? Quando ele lida com o meu pecado. Quando eu ouço o evangelho do reino, creio no Senhor, e os meus pecados são redimidos, são perdoados, e não fazem mais separação entre eu e Deus. Olha só, amados, como é que começa a consertar a sua família? Como é que começa a consertar a sua vida? Como é que começa a consertar tudo? Quando você deixa qualquer outra coisa, qualquer outra saída, e vai até Jesus reconhecendo os seus pecados, confessa a Ele, recebe o perdão dos seus pecados, admite os seus pecados e deixa Ele remover os seus pecados. Amém? Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Você crê nisso? Ele é fiel e justo para perdoar. É assim que começa. Deixa Jesus lidar com o pecado, o seu. Vai até Ele. Confessa a Ele o teu pecado, os teus pecados. E deixa Ele remover os seus pecados, perdoar os seus pecados.
tenha ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho aberto, pelo véu que foi rasgado e não está mais lá. O que significa isso, amados? Que numa situação dessa, onde eu percebo essas coisas na minha vida, na minha família, ou nós estamos falando aqui desse assunto, mas você pode exercitar para qualquer situação. Um relacionamento que pode estar travado entre eu e minha esposa, numa situação caótica na família, ou com um filho, ou no emprego, ou com irmãos, ou até individualmente uma pessoa que está nessa situação. O que ele precisa fazer? Ter ousadia para entrar diante de Deus. Isso que é entrar no Santo dos Santos, é ir na presença de Deus, você ir lá orar ao Senhor, se colocar diante dele. Pelo véu, por quê? Porque o véu é o corpo de Cristo que foi partido por você e te permite entrar. Você entra por Jesus, atravessando Jesus, entrando em Jesus e fala: Pai, eu pequei, eu tenho andado em pecado, eu não tenho considerado os teus caminhos, eu não tenho vivido a vida de um discípulo. E por causa disso, o que está acontecendo comigo é morte. Me perdoa, Pai. Você tem consciência de que isso precisa ser feito? Que precisa ir à presença de Deus, contar com a sua misericórdia, contar com o seu amor, confessar o seu pecado, a sua negligência, a sua indiferença, o seu adultério, o seu pouco caso, a sua falta de ação, o seu excesso de ação, confessar tudo que está errado e deixar ele remover a condenação, remover esses pecados, para que você tenha paz. Amém? Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Amém? E eu, crendo nisso, vou a ele. E nele eu tenho paz. Oh, Jesus. Todos nós andávamos desviados, desgarrados como ovelha. Cada um se voltou para o seu próprio caminho. É possível, amados, que desde o dia que você se converteu até hoje, você tenha andado por caminhos aonde ora você estava alinhado com a vontade de Deus, o caminho de Deus, ora você andou pelos seus caminhos. E você começou a trilhar fora da reta absoluta de Deus. Existe um caminho e existe outras coisas que a gente faz, desvios. Você se lembra qual que é o significado da palavra amartia? Pecado, o original que eu falei, desvio. Se você não segue os caminhos do Senhor retamente, se desvia para outras coisas no caminho, isso tem um nome, pecado, e você precisa se arrepender e ir lá diante de Deus e receber o conserto, o perdão e ter paz. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, e ele foi oprimido e afligido. Cada um dos pecados que nós falamos aqui, e muito mais, aqueles que estão na sua memória, você está lembrando dele agora aí, estavam sobre Jesus, e foram colocados sobre ele. Olha só, o que nós falamos que é o pecado? A expressão do pecado, a transgressão, não é? O pecado é o princípio que age e quando ele se expressa, ele produz algo, um comportamento, um pensamento, algo prático, não é isso? Que ofende a Deus. Olha só, o que significa dizer
que os teus pecados estavam em Jesus. Isso é um conceito? Isso é uma teoria? Isso é uma realidade. E você consegue perceber essa realidade? O que significa os teus pecados sendo colocados em Jesus? Significa que quando Deus olhou para Jesus, Ele viu você pecando. Amém? Vocês entenderam o que eu falei? Quando Deus olhou para Jesus naquela cruz, Ele viu você pecando. E sabe o que Ele fez? Matou Jesus, o Filho. Os nossos pecados são coisa séria ou não são? Agora, de maneira mais prática, como você lida com o pecado na sua vida? Como é que as coisas que você faz e sabe que não agrada a Deus podem ser vencidas pelo poder do Espírito Santo? Aí nós podemos chegar numa situação aqui onde a gente pensa o seguinte: eu tenho o hábito de ser agressivo, uma característica minha. Então, tem as situações em casa, eu sou agressivo, mas eu sou assim mesmo. Ou então, eu tenho, assim, por natureza, ser uma pessoa mais retraída e não tomo as ações que preciso, as coisas vão acontecendo e eu não ajo, mas eu sou assim, entendeu? Eu sou assim. Ou então, eu falar, quando fala assim, comigo já é assim. E é o meu jeito de ser. Vocês percebem que tudo isso, amados, é expressão do pecado que está no nosso coração, produzindo coisas práticas que desagradam a Deus? Aquela velha frase, eu sempre fiz assim, risca do mapa, risca. Novidade de vida. Não pode ter o sempre fiz assim. É novidade de vida. Algo novo, dinâmico, vindo de Deus, maná. Se guardar, estraga. Novo, todos os dias ir a Deus e colher, todos os dias ir a Deus e beber, ser suprido por Ele. Uma mudança de comportamento, uma mudança de vida, uma mudança de atitude. Toda mudança de comportamento na vida de um discípulo só tem valor eterno se ocorrer por meio da operação do Espírito de Deus. Amém? Toda mudança de comportamento na vida do discípulo só tem valor eterno se ocorrer pela operação do Espírito de Deus. O que significa isso? Nós estamos falando aqui, em uma palavra, se nós resumimos toda aquela primeira parte da reunião, estamos falando de comportamento. E a mudança do comportamento, ela pode acontecer quando eu simplesmente falar, eu acho que eu preciso ser diferente. Mudar minha vida, meu estilo de vida, meu comportamento, e isso não nascer do Espírito Santo. Aí, amados, nós negligenciamos o que Deus fala na sua palavra, nós vamos pensar, não funciona. Não dá certo. Não dá certo por quê? Porque eu quero lidar com as consequências. Porque eu quero resolver os problemas. Porque eu quero colar coisa que não dá liga. Porque eu quero atuar na desarmonia e não quero colocar ordem. Eu quero paz sem lidar com o pecado. Eu vou colocar aqui 3 coisas que todo mundo já sabe. Todos vocês já sabem. Mas é necessário colocar. Por quê? Porque os princípios de Deus não mudaram com o tempo. São os mesmos. E como é que eu lido com o pecado na minha vida? A palavra de Deus constante produz algo dinâmico e novo em mim. Como é que essa mudança acontece? Nós vamos colocar 3 coisas. Só que essas coisas não são uma sequência.
E aí que é o erro que às vezes a gente comete. A gente quer colocar essas três coisas que eu vou falar aqui em sequência. Primeiro uma, depois a outra, depois a outra. Mas não é. Podem estar acontecendo todas juntas, ao mesmo tempo, e precisam dessa sinergia, desse movimento conjunto para funcionar. Romanos capítulo 6, a partir do verso 1. Vamos abrir lá. Precisamos aprender a lidar com o pecado. Deus, na cruz de Cristo, nos perdoou de todos os nossos pecados. E por isso temos paz com Deus. Agora, isso significa que eu posso continuar a viver a minha vida pensando o que eu quero, agindo do jeito que me dá na cabeça, fazendo as coisas da minha maneira, pecando. E quando eu falo pecando, e quando a gente lê pecados aqui, lembra das coisas que nós falamos na primeira parte da reunião. Lembra da sua situação. Pensa nas coisas que nós fazemos que desagradam a Deus, conforme nós desenhamos no começo. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Qual que deve ser a nossa resposta? Sim, é claro, vamos continuar pecando para que a graça aumente. É isso? Não. De maneira nenhuma, o apóstolo fala aqui. Nós, diga comigo, nós. Isso, agora você faz parte também da palavra. Que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Quem foi batizado em Cristo Jesus aqui? Ou seja, todos aqui foram batizados em Cristo Jesus. Significa o quê? Você foi batizado na morte de Jesus. E olha só. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois nós sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos escravos do pecado. O que significa isso? Que aquele princípio ativo, que ainda está dentro de você, e dominava você como um escravo, não pode mais dominar. Por quê? Porque para ele, você está morto. Por isso que se nós morremos para o pecado, não vivemos mais para ele. Primeiro versículo. Ou seja, quando o pecado que está lá precisar de um servo vivo para fazer a sua vontade, vai encontrar você de que maneira? Morto. Amém? Morto. Ele vai lá continuar falando, mas vai encontrar você morto. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitados dentre os mortos, Cristo não pode morrer outra vez. Porque morrendo, Ele morreu para o pecado, de uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Está falando de Jesus aqui. E nós estamos unidos a Ele. Agora olha só. Dessa forma, ou seja, por causa disso, assim, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais.
fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de justiça. Aqui então está o primeiro princípio. O primeiro princípio que nós precisamos adotar para nossas vidas para lidar com o pecado. O duplo não. Qual que é então o primeiro princípio? Duplo não. Ou seja, você precisa dizer não. É sua parte. Nada vai acontecer se você não disser não. Você precisa olhar para isso daqui e falar assim, ó, isso aqui é um pecado na minha vida, essa atitude que eu tenho no meu coração, essa minha maneira de pensar, isso é pecado. E como é que eu lido com isso para que eu possa ser salvo desse pecado? Duplo não. Duplo por quê? É como uma moeda, tá? Dois lados. Um lado está escrito aqui, ó, não permitam que o pecado continue dominando. Ou seja, ele vai tentar dominar. Mas o que você vai fazer? Não vai permitir. Você não vai permitir. É preciso ter uma atitude no seu coração de resistir ao que ele vai querer fazer. Existem comportamentos e atitudes que nós estamos acostumados a ter, que precisamos de uma reação a elas, dizendo não. Amém? Você consegue identificar na sua vida essas coisas que você precisa dizer não, para que elas não te dominem? Pode ser um rancor, pode ser uma mágoa, pode ser uma ira, pode ser uma inveja, pode ser uma mentira, pode ser comportamento, pode ser o que você quiser que esteja aí na sua mente agora, nesse momento, que Deus está estampando como pecado diante de você. Você precisa dizer não. De que maneira? Não permitindo que isso te domine. E virando a moeda do outro lado, no verso 13, não oferecendo os membros do seu corpo ao pecado, não se apresentando a isso, não indo atrás disso, não dando ocasião a isso. Existe uma esfera de atuação do pecado, que nem um imã, tá? Se você passar dessa linha aqui, você é atraído para o centro e vai cair no buraco que tem lá no meio. Amém? O que acontece quando você se oferece ao pecado? Você se aproxima dele e aí você é atraído e vai pecar. Então, esse duplo não precisa acontecer em nossas vidas. Você não subestima a força do pecado. Não subestime a força do pecado. E se você sabe que você tem uma fraqueza, que você tem um comportamento que lhe é característico, não se envolva em situações que isso possa ser potencializado, aumentado. Vamos pegar um exemplo aqui. Se você tem um comportamento propenso a fazer fofoca, falar mal dos outros, não vai entrar em nenhuma rodinha com esse, vai dar confusão. Perceberam? Um exemplo que ilustra bem. Diz não. É um não interior para o pecado que está em você e um não para a situação que está fora. Muito bem, primeiro princípio. Vamos avançar. O segundo. E quanto ao sim? E aí que é o problema. É quando aí, depois que eu digo não, eu quero fazer o que é correto. Então agora eu vou fazer assim. É quando eu parto para a ação. Quando eu digo não ao pecado, não me aproximo dele, e aí vou me engajar em praticar o que é certo. O não é para o pecado e para mim. Não foi isso que eu falei? E o sim? O sim é para o mandamento de Deus? Não. O
ser para o mandamento. E é esse o assunto de Romanos 7. Abre lá no verso 14 de Romanos 7. Os mandamentos de Deus, amados, são perfeitos. Quando a palavra diz: ama a tua esposa como Cristo amou a igreja. Quando a palavra diz: esposa, sujeite-se aos seus maridos. Quando a palavra diz: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. Quando a palavra diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Todos os mandamentos que você vê na palavra são preciosos, são espirituais, são bons. Agora olha o que diz aqui. Ainda aqui, quando fala lei, está se referindo aos mandamentos do Antigo Testamento. Mas todo mandamento que vier sobre você vai ter o mesmo fim, se não tiver o princípio correto. Porque olha o que diz. Sabemos que a lei, aqui está falando da lei de Deus, é espiritual. Eu, contudo, não sou. Pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço. Pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o bem, o que é bom, mas não consigo realizar. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Isso eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Que realidade! Quantos de nós já não tentamos mudar um comportamento ou uma situação em nossas vidas e não nos deparamos com isso? E aí chegamos na seguinte conclusão: não consigo. Não consigo. Quando a gente chega e diz para uma esposa: você tem que tomar tal atitude, tal procedimento para com o seu marido. E ela vai lá tentar e diz, depois de uma série de tentativas fracassadas: não consigo. Você fala para o marido: você tem que tomar uma atitude, você não pode ver a sua casa assim sem fazer nada, você tem que tomar uma atitude de fazer isso. Aí passa um tempo, você vai verificar, e aí você vai dizer: não consigo. Aí nós vamos tratar com os jovens, falar de como deve ser o comportamento com relação às amizades, com o mundo, com uma série de outras coisas, a necessidade de você buscar Deus, abrir espaço na sua vida e tal, faça assim, o caminho está aqui. Aí a pessoa vai lá e diz sim, não consigo. É exatamente isto aqui. Os princípios que são colocados são espirituais, os princípios são bons, os princípios estão corretos, só que quando as pessoas se lançam para fazer aquilo, qual que é o resultado? Não consigo. Não consigo. Por quê, amados? Porque o sim não pode ser para o mandamento. Tem que ser para Deus. Vocês entenderam o que eu estou falando? O sim não pode ser para o mandamento. Tem que ser para Deus. Senão, o que vai acontecer? Eu vou querer lidar com as situações da minha vida com muito boa intenção, querendo ordenar minha casa, querendo consertar, e não vou conseguir. Por quê? É dele o poder e o realizar. Porque vem dele. Porque é ele que faz. O meu sim tem que ser para ele. Ir a ele. Me entregar a ele. É
tremendo Romanos 6, 7, 8. Mas existe uma forma de obediência da lei. E existe uma forma de obediência do Espírito. As duas são obediências. Mas uma é a lei. A outra é ao Espírito. Se você disser sim para a obediência, mas for uma obediência à lei, sabe o que vai acontecer? Romanos 7. Não vai funcionar. Porque a lei é boa, mas você não é. Então começa quando você percebe e deseja mudar. Porque sem perceber e desejar mudar, você não vai em lugar nenhum. Nós podemos chegar ao final dessa reunião e você não ter percebido que a sua vida precisa de uma mudança. E aí nós vamos querer continuar cantando ali, derrama. E Deus vai dizer, primeiro faz o que eu já mandei, depois me pede que eu primeiro faz o que eu estou mandando. Deus é pai, amado. Ele é pai. Como é que um pai lida com o filho? Você fala assim, ó, você faça isso, assim, assim, assim. Você vai dizer, filho, não faz. Assim, 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 filho. Não faz. Pai, me dá aquele presente, assim, assim, assim. E aí? O que acontece? Se o filho não te obedece e você incentiva a desobediência dele dando isso. O Espírito Santo, amado, é tudo que nós precisamos de um derramar desse jeito aqui. E nós vamos perceber que até para nos livrar do pecado. Vamos chegar lá. Mas o que é que queremos com isso? Ajustar a desordem das nossas vidas, das nossas famílias e da igreja sem lidar com o pecado? Eu vou te dar o presente. Na verdade, tudo que você precisa é esse presente. Mas existe isso aqui que precisa acontecer em cada um. Então, amados, o primeiro princípio é duplo não para o pecado e para você. O segundo princípio é o sim não é para o mandamento. E o terceiro princípio é o sim é para Deus. Amém? O sim é para Deus. Porque aí nós chegamos lá em Romanos 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Você está em Cristo Jesus? Então não há mais condenação para você. Então levanta a mão. Você está em Cristo Jesus? Amém. Amém. E também eu percebo que assim, você ainda não dormiu. Tá? Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. O que te liberta da lei do pecado? É a lei do Espírito de vida em Cristo. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, ou seja, tem lá, marido, ame a sua esposa, cuide dela como vaso mais frágil. A lei é boa. Agora, esse precioso mandamento fica enfraquecido pela minha incapacidade de obedecer. Quando diz lá, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração já cometeu adultério com ela. E eu tenho dificuldade de lidar com isso. Por quê? Porque essa é uma palavra de Jesus, é boa. Agora, eu diante dessa palavra não consigo obedecer, ele fica enfraquecido. Ou seja, o mandamento, ele não tem poder de mudar o comportamento. Ele só estabelece os parâmetros. Parâmetros bons, parâmetros
parâmetros que eu preciso conhecer. Porque se eu não conhecer a palavra de Deus que estabelece para mim esses mandamentos, eu não vou me posicionar diante de nenhum deles para que o Espírito me leve. O nosso movimento é na direção de Deus. Porque aqui diz o seguinte: aquilo que era impossível para a lei, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Você precisa de paz. Como é que essa paz vem para você? Quando você tem uma mentalidade do Espírito. E aqui a palavra mentalidade, eu já falei isso em outros lugares, é o centro do ser humano, que envolve não somente a mente, como traduz aqui o texto, mas envolve todo o coração da pessoa, suas emoções, seus desejos, seus pensamentos, e você se volta para Deus. Isso é uma inclinação do Espírito. Vamos ler agora, a partir do verso 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois, se vivermos de acordo com a carne, morrerão. Mas, se, o mas faz o quê? Anula aquela questão de viver de acordo com a carne e morrer. E o se coloca uma condição para que aconteça, não é isso? Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Como é então que nós não vamos praticar os pecados que falamos aqui na primeira parte da reunião? Como é, amados? Onde está a salvação? Ele porás o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Como que isso acontece na prática, na minha vida? Como é que Jesus põe ordem na minha vida, na minha casa, e salva a minha vida, salva a minha família, e salva a igreja dos pecados? Quando eu digo não para o pecado, e não para mim. Quando eu tenho uma nova forma de obedecer, que não é dizer sim para o mandamento, mas é dizer sim para Deus. E deixar o Espírito dele encher a minha vida, amar ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, ser impregnado pela pessoa de Jesus, e aí não mais você, mas Cristo vai viver em você, e aí o fruto da sua vida vai agradar a Deus. Amém? Amados, não tem outra maneira. Você concorda comigo ou não? Existe alguma outra maneira? Vamos pensar de maneira bem prática. Existe alguma maneira dos jovens se santificarem, se livrarem do mundo e viverem uma vida de discípulos que não seja dizendo não para o pecado, dizendo não para si mesmo, não vivendo de acordo com a lei, mas se apresentando a Deus em novidade de vida e se enchendo do Espírito Santo? Tem alguma maneira de um casal que está em crise resolver tudo isso e passar a ter a harmonia e a paz de Deus nesse relacionamento? Se não for cada um dizendo não para o pecado que está cometendo, não para si mesmo,
evitar o sim da lei, mas dizer um sim para Jesus, e se voltar para Deus, e buscar a Deus, e amar a Deus, e desejar Deus, e deixar Deus fazer uma obra perfeita, que vai produzir um novo comportamento, uma nova maneira de viver e tudo mais. Não tem jeito. Quando Jesus teve o primeiro encontro com os discípulos, que está relatado aqui em João capítulo 1, quando João e André estavam ali junto com João Batista, e João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que João e André fizeram? Seguiram a Jesus. A primeira palavra de Jesus para os discípulos, quando Jesus viu isso, que ele se volta para os discípulos assim, qual que foi? Que buscais? Depois de algum tempo, que eles já estavam lá, amigos, entravam no barco, aí ouve o sério. Que buscais? O que eles responderam para Jesus? Ah, Jesus, nós queremos que o Senhor ponha ordem na nossa casa. Queremos que Jesus resolva a minha situação financeira. Estou comprando lá com meu filho, Senhor, e eu quero que o Senhor resolva. Eu estou brigando muito com Pedro, né, que era casado, eu acho, né? Brigando muito com minha esposa, Jesus. Qual foi a resposta dele? Senhor, onde moras? Onde moras? Essa foi a pergunta para eles. Eles queriam a intimidade com Jesus. E Jesus falou: vinde e vede. E eles foram e passaram com Jesus aquela noite, aquele dia todo. Quando eles voltaram, o que eles falaram? João e André encontraram primeiramente Pedro, e eles disseram para Simão: achamos o Messias. Amados, se nós fizermos isso que estamos colocando aqui agora, se o nosso coração estiver mais interessado em Jesus do que na solução que Jesus tem para os problemas, se nós estivermos preocupados em ir a Deus e experimentar Jesus e viver para Jesus e desfrutar de Jesus e se entregar completamente a Ele, para uma vida que o discípulo tem que viver diante de Deus, nós vamos responder como eles: encontramos, achamos. É isso. É isso. Funcionou. É assim que funciona, amados. E toda a nossa vida vai ser transformada. Tudo ao nosso redor vai ser transformado. Ainda que as pessoas ao meu redor não mudem, eu vou ter paz. Eu encontrei Jesus e eu estou vivendo de acordo com a vontade dele, por causa da presença dele em mim. Amém? Agora, o que buscais? O que estamos querendo? Por que é que nos reunimos 2 vezes por mês aqui? Por que é que vamos às reuniões caseiras? Por que é que nós entramos nos relacionamentos de discipulado? Para ajustar as nossas vidas, é isso? Se for, amados, é pouco, não vai dar certo. Não é assim que funciona. Se nós estamos fazendo tudo isso simplesmente para pôr ordem em nossas vidas, está errado. Vocês me desculpem dizer, está errado. Tudo isso que fazemos só tem que ter um objetivo: amor a Jesus. O resto, se acontecer, aconteceu. Amor a Jesus, servir a Jesus, viver para Jesus, amar, amar, amar. Pedro, tu me amas, então faça isso, mas primeiro me ama. Se eu amar a Jesus acima de todas as coisas, eu não tenho dificuldade de perdoar ninguém, porque eu sei que isso agrada a Ele. Quando o marido perdoa e uma esposa que lhe ofendeu, ele não faz por causa dela, nem por causa da igreja.
Ele faz porque isso agrada a pessoa que ele mais ama, que é Jesus. Quando uma esposa perdoa o marido que fez isso, e a lista pode ser enorme, e ela perdoa ele, ela não faz isso porque a igreja mandou, porque ela, porque ele, ela faz isso porque ela ama a Jesus, e isso agrada a Jesus. Quando um filho decide obedecer a um pai e viver de acordo com as regras e as coisas que um pai estabelece dentro da casa, para o próprio bem do filho, o filho não faz isso por causa do pai, ou não deve fazer isso por causa do pai. Ele não deve fazer isso porque é assim, senão o meu explorador vai conversar comigo. Ele deve fazer isso porque ele ama a Jesus. E é a vontade de Jesus que os filhos obedeçam aos pais em tudo. Quando alguém desvia os seus olhos do mal, da internet, dos outdoors, de outras coisas mais, quando alguém decide levar uma vida santa, não é porque isso é imposto pela igreja. Quando alguém se nega a um relacionamento de adultério, ou quando um jovem se nega a uma menina da escola que se apresenta se oferecendo a ele, ou um menino, ele não nega isso, não faz isso, não rejeita isso porque a igreja não deixa, ou porque a igreja não concorda, ou porque o pai vai ficar sabendo. Não é isso, amados. Ele toma essa atitude porque ele ama a Jesus. E sabe que se ele fizer diferente, ele desagrada a Jesus. Esse é o princípio que faz tudo funcionar. Se alguém não ama a Jesus, não tem força para resistir a nada disso. Por isso que ele disse: se alguém vem a mim e não renuncia, isso não pode ser meu discípulo. Não consegue ser meu discípulo. Porque eu preciso ter um amor intenso pela pessoa de Jesus e desejá-lo, amá-lo, aprender a extrair dele a vida, sugar dele a vida, como uma planta suga do chão a vida dela, e aí ela fica viçosa. Agora faz um torniquete nessa planta para você ver, corta ela, drena ela, ela morre. Pecado, morte. Queria terminar lendo um texto de Ezequiel 36, a partir do verso 26. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente às minhas leis. Quem vai fazer isso? Quem vai fazer agir segundo a vontade de Deus? Ele mesmo, por meio do seu Espírito. O sim, amados, é para Deus. O sim é para Deus. Hoje, o que o Senhor está nos dizendo é que nós precisamos mudar o motivo pelo qual vamos a Ele. Não podemos ir a Deus por causa dos problemas. Isso é o princípio da multidão que buscava Jesus. Os discípulos iam a Jesus por quem Ele era. E se você for a Jesus por amor a Ele, na graça dEle, no amor que Ele tem por você, agora pensando do lado dEle, no amor que Ele tem por você, Ele vai te cobrir de graça,
vai te cobrir de misericórdia, vai te livrar dos seus pecados, vai estabelecer o reino dele sobre a sua vida, e esse reino vai se estender da sua vida para aqueles que estão ao seu redor, e vai trazer harmonia, porque onde Deus estabelece o seu reino, há harmonia, há paz, há amizade, há amor, há vida em abundância. Amém? É assim que vai funcionar, quando nós nos propusemos a isso. E aí nós vamos ver surgir diante de nós uma igreja que acima de tudo ama o Senhor. E o poder que isso tenha de um povo que coloca em primeiro lugar a Jesus, nós não temos nem ideia. Isso restaura famílias, isso restaura vidas, restaura relacionamentos, porque Jesus permeia de um para o outro e faz a sua vontade. Amém? Vamos orar ao Senhor? Fica em pé, em nome de Jesus.